Graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edvan Lopes e tenho um ministério para a família. É um prazer estar com você. Por meio desta série de estudos, Edificando Famílias, tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para você e a sua família. Que Deus lhe abençoe. Lembre-se, sua família é uma edificação feliz. Ló. Primeiro erro de Ló. Ló não cuidou do ambiente de sua família. Não cuidar do ambiente familiar é descuidar de todo o âmbito social em que os filhos e a família estão inseridos. Vejamos algumas situações. Nós já observamos na Bíblia que o marido, a esposa, os filhos formam um ambiente social familiar. É preciso que esse ambiente, é preciso que esta casa, esta família, cresça, desenvolva, adquira todos os termos sociais que apresentem moralidade. A família nos dias de hoje está sendo tão banalizada que poucos são aqueles que estão dando o devido valor à moralidade familiar. Você é responsável pela vida de sua família, pelos cuidados dos filhos, pelo bem-estar de sua casa e pela sua esposa. Deus tem grandes bênçãos para você. Não cometa o erro que Ló cometeu, descuidar do ambiente social em que sua família está inserido. Como posso começar um ambiente social familiar com saúde emocional? Acredite, você pode fazer isso. Quando cuidar dos filhos, eu quero até poder dizer a vocês, quero falar com você, os cuidados dos filhos estão sob nossa responsabilidade. A Bíblia nos mostra isso por meio de histórias lindas, abençoadas e de grande valor. Lembre-se da história de Sansão. Quando se fala em Sansão, nós lembramos de uma história linda biblicamente falando. Mas vamos observar os detalhes que incluem a história de Sansão. Em nenhum momento Deus falou com Sansão. Deus deu a capacidade e a forma de interagir com os pais de Sansão. O Senhor deu aos pais de Sansão uma responsabilidade, zelar do filho que deveria ser nazireu, consagrado ao Senhor. Navalha não passaria em seus cabelos e ele não teria bebida forte. A Bíblia mostra que os pais de Sansão tinham uma grande responsabilidade, cuidar dos cuidados dele. E observem bem, você precisa cercar a sua família sob cuidados diários. Imagine como não era o pai e a mãe de Sansão, zelando, observando, agindo, tentando cercar Sansão em um cuidado consagrado ao Senhor. Você é o pastor dos seus filhos, você precisa cuidar do ambiente de sua casa. Estou falando inicialmente para você que é pai e para você que é mãe. Nós somos responsáveis pela vida de nossos filhos, temos que cuidar deles. Nossos filhos estão num ambiente que, infelizmente, o que nos cerca é um ambiente banalizador da família. A família está sendo banalizada, a família está sendo deteriorada e nós acreditamos no futuro da família, no poder que tem a família, no sucesso da família. Você, eu, nós não permitiremos que Sodoma e Gomorra invada nossa casa e retire de nós os nossos filhos. Nós vamos cuidar do ambiente social em que os nossos filhos estão inseridos. Vamos zelar deles na escola, vamos cuidar deles na vida cotidiana. Para os pais que têm filhos adolescentes, não se esqueça de conversar com eles. Tenho certeza que o pai e a mãe de Sansão constantemente tinham que ficar de olho nele. Você não acha que muitas vezes Sansão teve vontade de cortar as tranças devido ao calor de Israel? Quantas vezes Sansão não foi influenciado pelos colegas ou quem sabe numa sala de aula ou em outras localidades da sua circunvizinhança a beber um pouco de vinho? Com certeza muitas foram as situações em que Sansão quase perdeu a sua linha de consagração ao Senhor. Mas a Bíblia mostra que o pai e a mãe de Sansão estavam em cima dele, estavam observando, estavam visualizando, estavam aconselhando, estavam ajudando. Assim deve ser um pai e uma mãe com um filho. Está com ele, aconselhando ele. Não permita que o sodomita aconselhe seu filho. Quando você deixa de conversar com seu filho, um sodomita aconselha seu filho. Quando
quando você deixa de dar ouvidos à sua filha, uma sodomita aconselha e escuta sua filha. Não deixe seus filhos serem educados por sodomitas. Converse com eles, sente com seus filhos e pare um pouco para atendê-los. Sente com eles, fale com eles, seja franco com eles, tenha uma conversa aberta com eles. Os amigos da escola estão tentando seduzir seus filhos. Você é o pastor de sua casa. Você é responsável pela sua família. Deus tem bênçãos especiais para a família e nós não vamos permitir que Sodoma e Gomorra tome aquilo que é nosso. No segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 4, a Bíblia diz de uma viúva que procurou o profeta Eliseu e falou com ele: homem de Deus, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado os credores para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Esta senhora estava dedicando suas forças para segurar e para ter os seus filhos próximo a ela. Ela não estava dizendo para o homem de Deus: vou deixar os credores levar os meus filhos. Não entregue seus filhos para o diabo. Não permita que Sodoma e Gomorra tome os seus filhos. Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. Você tem uma herança, cuide delas. Cuide desta herança, preserve esta herança, cuide do ambiente familiar dos seus filhos. Seus filhos precisam ver você orando, seus filhos precisam participar de momentos de oração com você, seus filhos precisam participar de momentos de jejum com você, seus filhos têm que ter momentos que a palavra de Deus esteja sobre eles, através de você. Você é responsável pelos seus filhos. Cuide do nazireado dos seus filhos, consagre seus filhos ao Senhor, faça o que for preciso para que os seus filhos tenham um pai e uma mãe que os defenda. Você é uma bênção e Deus está contando com isso. Acredite, o primeiro lugar para zelarmos de nossa casa é justamente partir do ambiente social em que nós vivemos. Deus conta contigo. Observando detalhes que a Bíblia nos mostra dentro de todos os demais erros de Ló, nós vamos conferir uma outra situação. Ló deixou a família envolver-se em cuidados sodomitas, porque ele não participou dos cuidados familiares. Vejamos no versículo 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas. Deixe bem claro esta passagem, ou esta leitura que nós acabamos de ler. Ló permitiu que as filhas dele tivessem um afazer, tivessem tempo para passar com os sodomitas. Observe bem, quanto tempo você tem passado com seus filhos? Você hoje já falou para os seus filhos o quanto você o ama? Ou quanto você os ama? Você já falou para a sua esposa hoje que ela é importante para você? Hoje pela manhã, quando você saiu, você deu um beijo na sua esposa, beijou os seus filhos. Ao chegar do trabalho, você fez isso? Você falou o quanto você estava sentindo saudade de sua casa? O quanto estar com a sua família era tão importante para você? Você fez isso hoje? Você mostrou para a sua família que eles são importantes? Você mostrou para os seus filhos que você está preocupado com a vida que eles vivem? Com o que eles fazem, com o cotidiano, com a vida diária deles? Você mostrou isso? Acredite, Ló permitiu quando deixou de dar atenção aos filhos. Não fique dando muita atenção para futebol, para TV e outras coisas mais, e deixando com que seus filhos percam o tempo do pai. Não permita que o mundo roube dos seus filhos um homem que pode lhes ensinar a ter uma família feliz. Ló, infelizmente, estava por perder as suas filhas para os sodomitas, porque ele não os envolveu. Ele perdeu a oportunidade de envolver a família consigo. Eu não quero que isso aconteça com você. Você pode. Não deixe que a escola seja responsável pelo estado moral do seu filho. O estado moral dos nossos filhos são formados em casa. O estado moral dos nossos filhos são formados na moralidade familiar. A escola tem um limite. A escola forma o seu filho intelectualmente, forma seu filho preparando para o mundo. Mas para preparar o seu filho para ser um homem, para ser digno de respeito, é a família quem faz isso. É você como pai e é você como mãe.
Acredite no que eu vou dizer a você. A escola tem limites. Você não pode deixar a família de qualquer forma. Você não pode trocar a sua casa pelas suas realizações. Suas realizações têm que ter incluso a sua família. Sua família tem que fazer parte das suas grandes conquistas. Sua família tem que fazer parte da sua grande conquista. Acredite nisso. Isso é o que Deus tem para você. Quando nós deixamos as responsabilidades dos nossos filhos, infelizmente, sob os cuidados do mundo, da escola, dos colegas, nós os perdemos. Já parou para pensar o que seus filhos estão aprendendo quando não estão sob os seus olhos? Já parou para pensar o que o mundo quer ensinar para eles? Já parou para pensar quanta libertinagem sexual e outras coisas estão envolvendo este mundo ao tal ponto de, quem sabe, seu filho está sendo vítima de uma desses males? Deus está lhe dando uma oportunidade de cuidar de sua casa. Acredite, Deus tem o melhor para você e sua família. Um dos problemas dentro dessa passagem bíblica que nós devemos citar e não podemos deixar de falar, que aconteceu com Ló, foi a falta da comunicação. Se vocês analisarem bem comigo, vocês vão ver que muito se coloca dentro dos erros e delitos cometidos por Ló, por esse patriarca, foi também a falta da comunicação. Já parou para pensar o quanto nós poderíamos evitar em termos de conflitos familiares se nós conversássemos um pouco mais? Já parou para pensar o quanto é bom dialogar? O quanto é bom fazer com que as guerras sejam dissipadas quando nós podemos levar a paz por meio de uma boa conversa, de uma boa palavra? A maioria dos conflitos que ocorrem entre países, que ocorrem entre famílias, que ocorrem entre estados, é por falta de uma boa conversação, é por falta de um diálogo. Na família o diálogo não pode acabar. A comunicação é a chave. A comunicação é o elo que realmente apresenta uma família estável. Os estados emocionais podem ser tanto levados para a destruição, como também podem ser levados para a paz, quando existe um diálogo aberto, um diálogo abençoado. Acredite, a comunicação é uma arte que deve ser vista, apreciada e com certeza praticada pela família. Vejamos uma coisa interessante: as falhas da comunicação provocam a maioria dos acidentes familiares. Quase todos esses acidentes estão relacionados a um marido que não conversa, a uma esposa que não fala. Já parou para pensar o quanto nós perdemos, o quanto nós tanto derrotamos o bem-estar da família quando nós não conversamos em momentos tão pequenos ou tão simples como sentar no sofá? Já parou para pensar que a TV toma conta de nosso tempo e não permite falar com a esposa ou com o marido como foi o nosso dia? Já parou para pensar o quanto nós às vezes não paramos para ouvir uma conversa, quem sabe, de 20, 30 minutos de uma criança? É claro, talvez ela não consiga conversar ou se expressar ou dialogar como um adulto faz, mas os seus filhos querem que você converse, ouça-os pelo menos. Acredite, o diálogo dentro de uma família é muito importante. Por que Ló deixou de conversar um pouco mais? Vejamos uma coisa interessante que talvez poucos sabem. Quando nós falamos que a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal, a maioria das pessoas coloca esta mulher, coloca a esposa de Ló como sendo o estupim deste problema. Ela, no caso, é justamente a crucificada. Já pararam para analisar o histórico de Ló? O histórico da história, o histórico de todo o ambiente bíblico demonstra que Ló também teve sua parcela de erro nisso. Vejamos, quem olhar para a mulher de Ló não vai acreditar e talvez seja até uma pessoa que discorde comigo e diga: não, pastor, eu não estou a favor de que a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal e a culpa também foi de Ló. Ela olhou para trás porque quis. Vamos analisar o que levou essa mulher a olhar para Sodoma e Gomorra quando essa estava sendo destruída. Pare e pense, uma esposa que tem em casa um marido que lhe ama, um marido que quando chega dentro de sua residência lhe abraça, uma mulher que sabe que o marido de maneira nenhuma vai deixá-la dormir sem antes dar um beijo ou falar o quanto a ama, uma mulher que sabe que o seu marido vai acolhê-la quando for preciso, seu marido vai lhe abraçar, seu marido vai dizer para ela que ela é muito importante para ele. Uma mulher que se sente amada. E eu tenho uma palavra para os homens agora. As mulheres são diferentes de nós. Nós, homens, temos muita coisa que com certeza chama-nos muita atenção.
Nós até quase que, na verdade, trocamos muitas coisas por algumas coisas que nos interessam. Nós somos muito fáceis de ser envolvidos com coisas particulares. A mulher é de uma forma totalmente diferente.